Pessoal, a gente está aqui com o Luiz, aqui da Saint-Gobain, junto com o Ricardo. Eles se disponibilizaram para fazer esse treinamento. Eles vão falar a respeito do Oaplan, que é um dos produtos da Saint-Gobain, e vão dar uma pincelada um pouco no catálogo deles também. Primeiro, agradecer, Luiz, Ricardo, aí, pela disponibilidade. Esse treinamento vai ficar ali para o pessoal, nossa equipe interna disponível também. Depois, não, eu vou disponibilizar a apresentação. Você pode mandar a apresentação também. E aí, bom, passa a palavra aí. Obrigado novamente. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz Salgado, eu sou coordenador técnico da Saint-Gobain, da divisão Ecofon, tá? Eu vou passar para vocês hoje mais a fundo a parte do Oaplan e depois eu vou dar uma passadinha nos produtos, porque é uma apresentação muito grande, tá? E a gente não teria tempo suficiente, e online também não acho que é a melhor maneira, tá? Por isso que eu convido vocês para participar do treinamento lá na nossa academia, lá em Diadema, onde a gente tem os produtos instalados e a gente vai conversar um pouco mais a fundo sobre o assunto, tá? Beleza? Então, boa tarde a todos. Vamos começar aí. Para falar um pouco de produtos, a gente tem na linha de mercado hoje, na parte de acústica, é o portfólio mais completo aí em questões de civil, tá? Tanto dos produtos de revestimento quanto os produtos de forro, tá? Isso na linha da Ecofon. Na linha Saint-Gobain, a gente vai desde a Gavassi, desde a fundação até a toalhada, com a Brasilite, com a Placo, com a Isover e com a Ecofon, que cuida da parte de acústica aí, tá? Só para situar vocês um pouquinho, no mercado nacional a gente tinha a Uvasonics, tá? A Uvasonics é uma empresa de acústica, estava crescendo bastante, muito, muito forte no mercado nacional, porém aí a Saint-Gobain fez uma oferta e acabou adquirindo a empresa, tá? E hoje a Sonics faz parte do grupo Saint-Gobain. Explicando que a OVA é uma empresa de forros minerais e a OVA, então, não é do grupo Saint-Gobain, é um parceiro nosso, tá? Que era parceiro da Sonics também, e hoje a gente tem a exclusividade da distribuição dos painéis e das placas de forro minerais da OVA, tá? Com a aquisição da Sonics, a Sonics sim passou a ser empresa do grupo Saint-Gobain e a OVA parceira. Então, ficou bem claro aí, né? Tá? Só para explicar um pouquinho, não vou aprofundar muito na história da empresa aí. No Brasil, há 86 anos já, tá? Deixa eu atualizar até o slide aí, mas no mundo são 357 anos de empresa. Tá? É uma empresa muito sólida, uma empresa que, no mercado mundial, ela tem muita representação. Tá? Então, Luiz, mas você veio falar da empresa? Não, eu vim falar do seguinte, do que é uma empresa sólida, garantir os produtos que você compra. Tá? Então, esse material que você compra hoje, além da garantia de um produto de excelência, você ainda tem a empresa que te garante o produto. Tá? Ok? Seguindo um pouco à frente, só para vocês entenderem, ela foi concebida para fazer os espelhos e os vidros do Castelo de Versalhes, na França. Desde então, só veio crescendo no mercado, com aquisições, com partes bem avançadas aí, e chegando hoje num grau que a ideia da empresa, assim, no geral, é ser a maior empresa de construção civil do mundo. Tá? Caminha para isso, muito empenho, nós aqui uma equipe muito bem preparada, tá? E assim, 1.200 empresas no mundo, 167 mil funcionários, né? Está muito perto do GPM, a gente logo a gente alcança, né? Mas assim, bem fundado, bem estruturado. Então, essa é a importância de você ter um produto que você compra, amanhã você precisa de uma reposição, você vai ter, e não é aquela história do aventureiro que vem para o mercado, não deu certo, ele vai embora, você precisa de uma reposição e não tem mais. Então, isso que eu acho que conta muito, né? E aí a pessoa fala assim, poxa, mas o preço da Saint-Gobain é um pouco elevado e tal. Mas a garantia de todo esse processo que vem desde o começo da matéria-prima até o produto instalado na obra é muito bem elaborado. Todos os produtos com laudos de classificação 2A,
que é muito importante hoje, né, para você obter o ambiente do bombeiro, e assim por diante, tá? Não vou alongar muito, só vou falar um pouquinho desta parte aqui que é importante, que aqui é o nosso centro de pesquisa lá em Capivari. É o primeiro do Hemisfério Sul, tá? Aqui eu desenvolvo todos os produtos da Saint-Gobain, aqui no mercado nacional. Desde os produtos da Brasilite, da Placo, da Ecofon, e assim por diante. A Ecofon mais na Suécia, né? Onde tem a gente excelência em acústica lá. Os produtos aqui chegam para desenvolvimento, desde a matéria-prima até as composições, nos formatos, no tempo de cura e assim por diante, e são testados todos aqui dentro desse instituto, tá? E o que acontece? Ele sai pronto, tá? Porém, eu não posso lançar no mercado um produto que eu falo, garantia sou eu, né? Aí fica complicado. Então, daqui o produto sai pronto, vai para o Instituto de Pesquisas, por exemplo, o IPT, Facão Bauer e assim por diante. Para quê? Para que se possa ser laudado e tenha a certeza do que o produto está dentro das normas e dos padrões necessários para estar no mercado brasileiro, tá? Então, é tudo laudado. O que vocês precisarem de laudos, de parte técnica dos produtos, a gente está oferecendo, ok? Na parte acústica no Brasil, a gente tem as 3 marcas, tá? A Placo, a Isover e a Ecofon, tá? Poxa, Luiz, mas a Placo não é gesso acartonado? Gesso acartonado entra na parte acústica? Sim, entra. Os forros de Giptone e o Rigtone, que são os forros perfurados, entram na comercialização da Ecofon, por serem forros que adicionando a manta de vidro, eles vão criar um desempenho aí necessário para que você tenha um produto acústico. Alguém sabe me dizer quando um produto aqui passa a ser acústico? Quando o produto é considerado acústico no mercado? Um consultor de acústica. Alguém sabe dizer? Não? Então, vamos lá. O produto é considerado acústico, né, quando ele tem NRC igual ou superior a 50% da distorção. Então, você vê lá, NRC 0,50, esse já é um produto acústico. NRC 0,30, 0,40, ele não é um produto acústico para o consultor de acústica. Porém, ele é um atenuador. Um atenuador, num processo somatório de tudo que você tem no ambiente, ele vai ajudar na parte de conforto acústico. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, a gente tem a Placo, tem a Isover, tanto na lã de vidro, como na linha de forro, nas linhas do forro vídeo, né, que é o boreal negro, tá? E agora, no Brasil, a gente já está fabricando os produtos da Ecofon, que é lá da Suécia. A gente trouxe a tecnologia para o Brasil e hoje a gente produz também alguns forros da linha da Ecofon Suécia, tá? Então, vários produtos, por exemplo, Guedina, o Advantage, o Mineralis, que é um forrinho que eu vou falar um pouquinho para vocês depois, se der um tempinho eu falo com mais carinho, tá? Que são forros de produção nacional e que atendem todas as normas e a qualidade da Ecofon Suécia, tá? Beleza? Vamos um pouquinho para frente? Essa é a nossa fábrica lá em Diadema, tá? Aqui a gente fabrica os manufaturados e tem a parte do estoque dos forros, tanto do mineral quanto do lã de vidro, tá? Eu vou um pouquinho além agora, para a gente não ficar muito preso a... Não, dá até para falar um pouquinho rápido, vamos lá. Sobre a Ecofon. A Ecofon é um nome mundial de acústica da Saint-Gobain, tá? Aí o que se criou? No Brasil, eles compraram a Sonix e não tinha a Ecofon. Vai ser uma entrada da Ecofon. Aí a Sonix foi criada para quê? Para que se desenvolvesse a parte acústica no Brasil, porém a gente tinha que usar o nome Ecofon. Como que eu vou usar o nome Ecofon, sendo que eu tenho um nome forte que é Sonix no mercado? Estudaram, acharam a melhor forma e se introduziu da seguinte maneira. Ecofon, o nome principal, fábrica, e Sonix, as linhas de produtos da Ecofon no Brasil. Então, assim, manteve os 2 nomes, tá? Os 2 nomes são muito fortes. Um internacionalmente, outro no nível nacional, tá? E eu tenho os produtos, tanto da Ecofon quanto da Sonix, ok? E a OVA, como parceiro,
tá? Exclusivo de distribuição no Brasil. Ok? Eu vou passar um pouquinho direto aqui, para ir direto lá para a linha do Ovaplan, e depois eu vou deixar uma amostra dessa apresentação para vocês, que é bem interessante, onde a gente tem todo o portfólio, com detalhes técnicos, inclusive alguns detalhes de instalação. Tá? Todo mundo sabe o que é um produto de classificação 2A aqui? Provavelmente sim, né? Que é o que o governo exige hoje para liberar o ABITS. Classificação 2A. Não propaga chama, ele continua inteiro durante 120 minutos, tá? Então, durante 120 minutos ele não vai pegar fogo, não vai propagar fumaça, aquela fumaça escura que é tóxica, tá? Não vai ter o gotejamento, tá? Que é o gotejamento que aconteceu lá em Santa Maria, né, na Botkiss. Você teve dois problemas sérios lá. Primeiro, o produto à base de petróleo, que pegou fogo, formou uma fumaça densa, preta, que se inalada você tem, geralmente, parada cardiorrespiratória, porque ela impregna nos pulmões, tá? E, ao mesmo tempo, um gotejamento, porque começou a queimar e queimar. Então, a maior parte das pessoas acabaram indo para o fundo do ambiente, onde não tinha saída de emergência. Aí deu toda aquela tragédia, tudo o que acontece. Então, a partir daí, o bombeiro começou a ser mais sério no mercado e introduziu uma classificação, que ele chama de 2A, fora algumas normas de produtos também, mas o que é importante agora é falar da classificação 2A. O que acontece na 2A? Pessoal, essa mão bonita, ralada aí, de trabalho, nosso vazante, essa sua, né? Tá? Depois vocês vão ver uma mão bonita como está para vocês no produto. Pessoal, isso é uma classificação 2A. Fogo direto no produto, tá? Vocês podem ver. Assim que a chama cessar, você vai ver que não tem a fumaça escura, tem a fumaça clara. Tá? Aquilo é a fumaça não tóxica, tá? Você vai ver que o produto deforma, porém ele não queima e não goteja, e a parte principal, que é muito importante para vocês, ele continua inteiro. Então ele cria uma barreira de incêndio. Ele não deixa o fogo se propagar para ambientes adjacentes. Por exemplo, lá em Santa Maria, no Botkiss, prédios germinados, eram várias construções, e por que o fogo não se alastrou para os outros prédios? Que geralmente acontece, né? Alguém sabe? Não, né? Eu vou contar uma historinha. Ele tinha como isolamento de som no telhado lã de vidro. E a lã de vidro não queima, não propaga chama. Então, ela serviu como um isolante do incêndio, não se propagando para os outros edifícios. Deixou os fogos passar para os outros edifícios, que geralmente acontece muito, né? Tá? Beleza? Um pouquinho para frente. Eu não vou falar tanto de acústica agora, eu tenho que falar bastante do produto que vocês vão fazer lá no shopping, né? Lá em Santos. Eu vou passar um pouquinho, mas depois eu vou deixar toda essa apresentação aí, que eu falo um pouquinho da parte acústica, tá? De alguns conceitos que são importantes. E aqui só para vocês entenderem como o som influi num ambiente, gente. Está com áudio aqui, né? Nossa, não está muito alto, sempre está alto ou muito baixo. Agora, a qualidade acústica da sala de aula é um fator fundamental para a aprendizagem. Vocês perceberam a diferença? Um meio de transmissão, onde acontecem diálogos entre professores e estudantes. Cuidar da acústica da sala de aula Cuidar da acústica da sala de aula é garantia de comunicação e educação. Perceberam a diferença? Mas eu estudei numa escola que... Geralmente, nenhuma tinha tratamento. Nenhum tinha tratamento. Eu era do fundão, então, ó. São dois problemas aí. O aluno não aprende, principalmente porque a reverberação é tão grande, que ele tem delay, ele tem aceleração de onda, você fica perdido. E o professor tem que falar mais alto, porque o aluno nunca está escutando. Então, uma sala não tratada não é só acústica, tá, gente? Ele também traz doenças, como estresse, afastamentos por problemas neurológicos, assim, de nervoso, ou problemas vocais, né? Então, ele traz uma série de coisas que prejudicam o quê?
A empresa, porque o afastamento fica grande, mais a medicação e assim por diante, a coisa vai longe, tá? Aqui eu tenho uma tabelinha de acústica, tudo que acontece, quanto cada produto ou cada ambiente produz aí de som, tá? Eu vou deixar para vocês, para a gente ir um pouquinho para a parte da frente lá do coisa. Uma outra coisa importante. Se confunde muito isolamento de absorção acústica, tá? Como que funciona isso? Um produto é isolante acústico quando ele tem muita massa. É um produto sólido, tá? Por exemplo, vidro, parede de concreto, placa dupla de gesso carbonado dos dois lados, com lã de vidro dentro da parede, e assim por diante. Então, você cria o quê? Isolamento acústico, tá? Então, o som vai chegar 100% aqui, vai encontrar a barreira acústica e vai voltar 100% para o ambiente. Então, aí você gera o quê? Reverberação, e ao mesmo tempo você gera isolamento. De fora, a mesma coisa. Chega e volta lá de dentro. Alguém sabe me dizer o que é NRC aqui? Gente, NRC, eu vou explicar assim, não tecnicamente, mas simplificado para vocês entenderem, tá? NRC é a capacidade que o produto tem de absorver a fonte sonora, tá? Seja ela vocal, instrumento, barulho da rua, de batida, assim por diante, tá? O que o produto faz? O produto é absorvido a onda sonora é absorvida pelo produto e ela vai retornar para o ambiente pequenininha. De que maneira? Eu tenho um produto aqui, poroso, espuma, um produto de microcélula, que são os produtos de absorvedores, tá? A madeira também, que a gente tem a madeira acústica, né? O que vai acontecer? Se esse produto eu estou te oferecendo, tá? Acho que o pessoal de casa não está vendo, né? Das outras áreas, né? Se esse produto aqui, ele for... Está aparecendo lá o mouse? Não está, né? Tem que jogar para o lado. Aqui? Arrasta mais. Ah, tá. Se esse produto aqui for absorvedor e ele tiver um NRC de 0,70, o que vai acontecer? Esta onda sonora que chegou aqui, ela vai chegar a 100%, ela vai encontrar um produto absorvedor, vai passar para o pleno, vai encontrar uma superfície rígida, geralmente é o teto ou a parede, e vai retornar para o ambiente só 30%. Então, um produto absorvedor, 70 vai absorver 70 e vai retornar só 30 para o ambiente, tá? Um 90 vai reabsorver 90 e vai devolver só 10%. De que maneira que ele faz isso? Ele vai criar vibração na lã de vidro ou nos produtos do mineral ou na microcélula e ele vai quebrar a onda, ele vai transformar essa onda em calor aqui, vai reter 70% dessa onda e vai devolver só 30% para o ambiente. Só um minutinho, por favor. Por que isso é importante? Luiz, mas eu tenho um produto absorvedor que não absorve 100%. Quem resolve isso? Gente, o acústico, o arquiteto, o engenheiro acústico, ele vai pegar uma faixa de conforto que está desde a baixa frequência até a alta frequência e vai pegar um NRC médio e vai criar entre 0,50 ou, por exemplo, 0,70, não sei exatamente a onda, e vai criar uma faixa que se chama zona de conforto, tá? Todos os ambientes que ele conseguir deixar a frequência dentro dessa onda, ele vai considerar apto a melhorar o conforto interno do ambiente, tá? Mas eu pergunto para vocês, se eu pegar um salão, por exemplo, de 100 por 50 ou 100 por 200 e fizer um forro de lã de vidro 0,90, ele vai resolver toda a parte acústica de vocês? Não. Por quê? Porque você tem um forro de alto desempenho e tudo em volta é rígido. Tudo em volta é reverberante. Ele vai melhorar? Sim, mas não vai te jogar aonde? Na faixa de conforto, tá? Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem, que é o quê? Um apartamento vazio. Quando você chega no apartamento vazio e fala, parece que a sua voz vai e retorna para você, não é isso?
Por quê? Porque você cria uma reverberação muito grande, ok? Então, o que você faz? Quando você coloca uma cortina, coloca um sofá confortável, já não vai melhorar? Você vai perceber que a reverberação diminuiu. Aí você vai colocando um tapete, vai colocando a mesa, as cadeiras almofadadas, você vai perceber que o seu ambiente melhorou muito. O que é isso? É transformar o teu ambiente confortável. Então, são produtos que absorvem e vão trabalhar com isso. O que o pessoal de acústica faz? Vai calcular tudo que você tem dentro do ambiente, tá? Vai usar os produtos necessários e adequados e vai te falar, você tem que usar um forro 0,90, você que tem que criar um revestimento que absorva pelo menos 70, e vai usar um tapete, vai usar mais um produto na outra parede que absorva 80. Para quê? Para que tudo somado te traga dentro da zona de conforto. Beleza? Então, por isso que eu falo para vocês, não adianta colocar um único produto que ele não vai resolver. Telemarketing, por exemplo. Você põe 300 pessoas trabalhando e um forrinho de gesso, gente, você vai mandar metade da turma para o hospital, o resto vai ficar estressado e vai começar a bater na cabeça do cara do lado. Né? E outra, você não vai escutar no telefone que a pessoa vai falando com você. Então, por quê? Você gera muita reverberação. Então, todo esse trabalho é importante o quê? Um cálculo de acústica para você ter um retorno melhor do teu ambiente, tá? Aqui eu tenho mais algumas coisas de benefícios, tá? Aqui algumas aplicações, que no mineral a gente tem uma limitação de temperatura no entreforro, que é até 49 graus, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que é no forro da linha Premium, de 15 milímetros. Senão o forro começa a empenar. Então, hoje a gente tem a linha de mercado, o quê? Que é um produto de nanivida que você está em qualquer ambiente. Beleza? Agora eu vou pular bastante, gente, para falar um pouquinho do Ovanplan. Aqui a gente tem toda a linha de produtos, né, da Ecofon, que depois vocês vão ter um tempinho para ver isso daí. E a gente pode marcar um novo treinamento, mas de preferência lá na academia, para vocês terem contato com os produtos, tá? Eu acho que junto com o vídeo aí, a gente disponibiliza também esse material. Sim, porque o que acontece? É uma apresentação muito grande, eu vou passar um link para vocês, porque assim, passar por e-mail ou passar por Zap, alguma coisa assim, ele não vai passar. Eu vou dar uma paradinha aqui rápido para falar de um produto muito bacana para vocês, tá? Focus DS. Com aquela mudança geral aí da compra da Somonix, assim por diante, aconteceu uma coisa em paralelo que foi o quê? Uma mudança na gestão da uva lá da Alemanha, tá? Teve um falecimento lá do pessoal da parte de cima, né? Um dos diretores, que centralizava muitas coisas nele, né? E o que foi feito? Entrou uma outra pessoa para fazer a gestão, e essa pessoa de mercado perguntou: que produto que me dá lucro e que produto que não dá lucro? Tá? Então, ele trabalhou com uma linha de mid-end, o forro de entrada foi retirado, que era o zero, e os forros de top, que era no perfil oculto, semi-oculto, que eles chamavam de borda C e decor, também foram retirados. Para quê? Para que eles mantessem uma linha de produção direta, sem paralisação, por quê? O de entrada eu tive que mudar a linha de esteiras, né? E um aprimorado também, tá? E aí, o que fez? Para suprir o mercado, que sempre está precisando desse forro, que tem algumas necessidades, a gente tem a linha do Landville agora, que é o Focus DS, tá? Uma vantagem, pessoal, este forro tem um diferencial em relação ao forro normal. Mesmo o forro de borda alemim, de borda triangular, aquele que aparece almofadinha, que fica rebaixo, mesmo o borda C anterior, você tinha que colocar a placa do forro no entreforro, encaixar ela no lugar, para você ter o acabamento, né? Dá uma olhada nesse produto, como eu coloco e tiro a placa, pessoal. E detalhe, mais importante de todos. Essas mãos bonitas são as minhas agora, tá? Então, ó, o relógio está ali, né? Para que vocês entendam. O do Bazan está na raladinha, né? Não sei o que ele faz, mas vamos lá. Pessoal, olha a colocação e a retirada da placa. Ó. Por baixo, gente, tá? Qual que é a vantagem disso? Entreforro, você tem muita instalação,
tem um pé direito baixo, você tem a facilidade de colocar a placa por baixo, tá? Eu tenho ele em borda oculta e tenho na borda semi-oculta, aqui é o sistema de encaixe, né? Que vocês vão dar uma olhadinha depois com calma, tá? E eu tenho o DG, que é o semi-oculta. Então, eu tenho aqui, ó, para vocês entenderem, entre as placas 8 milímetros, tá? Que dá o efeito de placa flutuando, tá? Então, essa placa flutuando, novamente, vocês vão ver o encaixe, ó. Tira. E coloca ele por baixo. Pessoal, esse forro tem um produto que se chama Cutex, o FT, ele não risca. Risca assim, se você passar um estilete ou passar a caneta aprofundada, vai riscar. Mas assim, numa queda, deu bom no chão, lá no seu treinamento, eu pego essa placa, eu jogo ela no chão para ela correr, você pega, ela está sem risco. Detalhe, é um forro que eu posso usar um pano úmido e posso fazer limpeza nele. Então, até algumas asepsias, por exemplo, em hospital, corredores, eu consigo fazer uma certa limpeza e deixar o produto novinho novamente, tá? Beleza? Acho que eu... Pergunta, posso? Pode. Mas essa possibilidade de tirada e colocada é recomendável para acesso público, por exemplo, para o shopping, alguma coisa assim, que o pessoal não mexe, a não ser que seja um pé direito um pouco mais baixo. O pessoal... Ele não vai saber tirar a placa. Exato, não mexe, né? Por quê? Porque você vai pegar... Vai achar que ninguém gosta, né? Essa placa, inclusive, por exemplo, se você fosse usar uma sala de pressão negativa, ela vai empurrar a placa, ele não sobe. E para você retirar a placa, você tem que ter o lado certo. Você vai fazer o que movimento? Você vai levantar um dos lados da placa, vai empurrar sobre a outra, aí ela vai descer. Para instalar, a mesma coisa. Encaixa, empurrando o vão da outra placa, levanta e volta para o lugar. Ela não fica solta ali, não fica... Não fica solta. Então, é uma placa bacana. Por exemplo, eu fiz um teste, acho que o Bazano estava até presente, que a gente falou assim, mas a placa é boa mesmo, a gente estava com o Everton, né? Eu lápis preto, esse lápis de pedreiro, risquei tudo na placa. Ele falou, para uma placa dessa cara, né? Eu falei assim, bom, vamos passar um pano úmido. Eu passei o pano úmido, ele quase ficou os 100%. Peguei uma borracha branca de escola, limpei a placa, não ficou nem marca. Para vocês verem a qualidade do FT da placa, que é o Acutex. Tá? Beleza? Um pouquinho para frente. Ó. A gente tem uma linha que é do Meditec, né, que é a linha da Raidin, que são linhas mais para hospitais, com asepsias maiores, né, limpezas mais aprofundadas, tá? Se vocês terem uma ideia, nessa linha do Meditec, eu tenho um que você lava com VAP. Você pode passar até um VAP nela, que ela não vai estragar. Tá? Posso fazer uma pergunta também? Claro. A estrutura dela, porque geralmente no fundo vem o tirante, vem o... É a mesma forma de... Perfil T24, perfil T24. No Focus DS eu uso o perfil longarina a cada 62,5 e uso através de 62,5 e deixo ele certinho no esquadro. Qual que é importante desse forro? É você ter ele exatamente no esquadro. Porque você tem a facilidade de encaixe da placa e de movimentação. Mas é a mesma escalação do forro normal. Tirante, regulador, tudo normal. A diferença dele para o borda C anterior, que o borda C você vinha com a placa, encaixava ele no perfil e do outro lado você apoiava. Então você começava de um jeito e terminava de outro. Tá? Esse não, as 4 bordas são iguais. Então se eu pegar ele, encaixar ele na cantoneira de perímetro, eu faço os 4 lados iguais. Se eu fizer ele num perfil T, num forro pontabeira, os 4 lados do forro vão ficar por baixo e com acabamentos iguais. Tá? Ele é bem bacana esse forro. Tá? Um pouquinho para frente. Essa é a linha da Meditec. Aqui é a linha do Raidin, do Performance A, que é para piscinas, né? Lembrando que essas áreas mais úmidas, o perfil tem que ser de alumínio, tá? Em função da oxidação do perfil de aço galvanizado, né? A parte inferior, ela não enferruja, porque ele vem revestido com uma chapinha de alumínio. Mas a parte lateral, ele vai oxidar, tá? Aqui a pontuação no Green Build, que todos os produtos são qualificáveis, né, pontuáveis no Green Build. Aqui são algumas regras de custo, mas isso aí é um pouco para vocês olharem com mais calma depois, tá? Que é em relação do mais de entrada para o mais aprimorado, vocês têm uma diferença de custo aí, tá?
Deixa eu achar certinho. A gente tem o perfil de perímetro também para fazer os acabamentos, tá? Aqui é o perfil grid, que é um sistema completo, né? Por quê? Quando você faz uma nuvem com placas de madeira ou placas de forro modular, o que acontece? Se eu começar a determinar no perfil, eu vou ter a parte metálica aparecendo. E me substituindo esse perfil de perímetro, a gente usa o perfil grid. Eu tenho ele preto, ele tem ele branco, então você consegue fazer um acabamento que ele fica como se fosse um caixotinho, né? É mais ou menos isso daqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o sistema de perfil e aqui ele acabado, tá? A gente chama de perfil grid de perímetro, tá? Deixa eu achar agora aqui o Ovaplan, que eu acabei pulando sem querer aqui, pessoal. Será que vai atrapalhar ele se eu tirar da transmissão? Vou tirar da transmissão só um pouquinho, que eu vou falar do mais importante, que é o forro do Ovaplan, tá? E, gente, a gente tem muito produto para frente aí, mas assim, a gente vai aprofundar um pouquinho no Ovaplan, e se a gente tiver um tempinho mais para frente aí, eu volto a falar um pouquinho dos outros produtos, de madeira e assim por diante, tá? Aí. Ele tá? Eu. Defunto, né? E mais. Peraí que eu tenho que achar ele aqui. Aqui. Ovaplan. Ele não tá. O slide tá. Ah, não, ele tá. Ele tá bloqueado. Tá? Mas acho que a partir daqui, será que eu vou ter que desbloquear Acho que todos? você tem que desbloquear para apresentar. Deixa eu ver aqui. Vamos ocultar slide. Ocultar, para que eu estou enxergando, estou sem meu óculos. Ok. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não. Não ocultar slide. Não ocultar slide. Isso vai ter aqui. Dá para selecionar todos ao mesmo tempo. Tá, deixa eu pegar todos então. Até o final aqui. Aqui tem o processo de instalação. Posso fazer? Por favor. Deixa eu pegar até o último. Aqui, ó. É daí, né? É. Ah, projeto. Não ocultar slide. Para baixo. Aqui. Isso. Vou voltar para o primeiro. Desculpa aqui que eu estava ocultando, porque assim, o treinamento do Ovaplan dá só para o pessoal que já comprou o produto, tá? E como ele tem que ser instalado por pessoas homologadas, a gente tem um processo aí meio de limitação desse pessoal. Primeiro que assim, pela qualificação da mão de obra, tá? É um pessoal que está aparecendo? Só vou colocar aqui, saiu. Ela saiu da apresentação. Não, mas na outra não tá. O pessoal não recebe. O que remove a apresentação. O processo, você acha que você tinha que subir ela primeiro, né? Peraí. Vou parar e colocar de novo. Não, beleza. Isso. Oi. Beleza? Então, pergunta se está todo mundo vendo. Tá? Pessoal, Ovaplan, tá? A ideia é o quê? É um forro monolítico, tá? Sem emendas, tá? Numa estrutura bidirecional. Para quê? Como um produto de valor agregado muito alto, e a instalação tem que ser feita de uma maneira muito certinha, para que você não tenha marcas, né? Nesse todo já está perfeito, né? Você tem que ter uma mão de obra bem acertada, aí, bem treinada, por isso a gente fala em mão de obra homologada, tá? É um forro monolítico, eu tenho uma amostra dele aqui para vocês verem, mais ou menos. A textura, essa aqui é uma textura mais ou menos média, tá? Então ela pode variar para um pouco mais fina, um pouco mais grossa, tá? Ela lembra muito a textura do forro mineral pintado, tá? Como que funciona o sistema, tá? A gente tem dois tipos, o 0,70 e o 0,90. A gente está usando muito 90 agora, tá? Em função, assim, a diferença de custo não era tão gigante assim. E a importação, assim, às vezes você tinha a placa dos 90, faltava um pouco de placa dos 70, ficava aquela confusão. Então a gente optou em fazer tudo 90, né, Ricardo? Isso. E trabalhar todos com 90 e acertar um preço justo aí no mercado. Não é um forro de valor baixo, tá? Vai estar entre
1.400 a 1.800, depende do consumo de material, é mais ou menos isso. Tá? Então, a gente tem um forro de NC 0,90 sem nenhum perfil aparente. Tá? Então, se você pensar em modular, que tem os perfis, ou mesmo do forro de borda oculta, ainda você tem a marca da placa. Esse não. É você olhar para este forro que vocês estão vendo aqui em cima, o forro de gesso acartonado, e ver o Ovaplan. Com a diferença do quê? A absorção sonora. E ele absorve 90% do som, tá? Da onda sonora. Tá? Ele tem uma resistência à umidade a 0,95, então ele é muito bom, principalmente para a região que vocês estão usando lá na praia, tá? Que vai garantir que ele não tenha problema de absorção d'água e nem empenamentos. Tá? Essa pintura ruim? Oi? Essa pintura aqui. E tem. Eu também que ele é pintado, né? Na realidade, ele não é pintado, isso aí é um pláster, tá? Eu posso pintar depois. Não. Não. Você não, porque você não pintou, é brincadeira. Mas assim, não pode pintar, porque é pelo seguinte, viu, Antônio? Esse produto, ele usa uma tinta que não é um látex, por exemplo, à base d'água, tá? Essa tinta, ela vem da Alemanha, é uma tinta que é feita em poros, tá? Então, quando você aplica o produto, ele fica com essa textura, porém, o que cai no chão vira pó. Parece uma areinha, tá? Então, qual que é a ideia dessa tintura? Ela não fechar a passagem da onda sonora. Porque se eu uso, por exemplo, os produtos que a gente tem da linha de acústica, e vou lá e passo um rolinho e pinto ela, tá bonito? Ficou bonito, ótimo. Porém, você fechou os poros, você fechou as células e você não vai ter absorção sonora. Então, você perde o desempenho. Então, é tudo feito para que você tenha absorção sonora. Tá? Agora, mas tem opção de cor? Tem opção de cores. Tá? Então, assim, o normal que a gente traz é o branco. Mas a gente já fez algumas cores aí, né, Lázaro? Já usou. Essa aqui não é o branco, tá? Essa aqui é uma textura, eu acho que é folha de Papel de presente. papel de presente. Então, você tem algumas tonalidades. Dentro do hall, né, da linha hall, você escolhe o Pantone, né, o código, a gente vai fabricar para você. Antes disso, a gente vai fazer o quê? Vai fabricar uma peça, vai te mandar para aprovação e vai para frente. Ah, Luiz, mas eu queria uma cor diferente aí. Ah, por exemplo, o laranja aqui. Nem sei se pode, né, mas eu vou falar aqui. Ah, vamos desenvolver? Vamos desenvolver. Tá? Vai custar mais caro? Vai ter um valor adicional. Vai funcionar com as outras? Sim. Por quê? Porque o produto é fabricado nos poros, tá? Na linha dos polímeros, não é polímero, né? No granulado, né? Então, ela vai vir na sua cor, a gente vai produzir, vai te mandar a amostra, aí você fala assim, não, esta aqui é a amostra que eu vou fabricar. Vai te produzir a tinta, porque também não é uma tinta de valor aí normal de mercado, mas ela vai te dar o desempenho acústico sem atrapalhar a hora que você precisar ter absorção. Ok? Vamos lá um pouquinho para frente. Como que é formada essa placa aí, pessoal? Vou passar com o mouse para o pessoal de casa ver, né? Eu tenho a placa crua, natural, né? Essa placa da esteira da Ova, tá? Eu vou ter um véu de vidro aqui, tá? Que já vem aplicado na placa. E, posteriormente, com a instalação, eu vou pôr o pláster, que vai dar o acabamento final, que é esse acabamento que vocês estão vendo na placa, que lembra muito uma placa de forro mineral, tá? Aquela areinha que ele vem no produto, tá bom? Olha, como que eu instalo esse material? Eu vou criar uma instalação com uma estrutura bidirecional, tá? Onde eu uso uma estrutura primária, ó, primária a cada metro, ok? A cada metro eu vou ter uma estrutura primária, com tirantes espaçados a cada 1 metro, tá? E uma estrutura secundária por baixo a cada 400 milímetros. Para quê? Porque eu tenho uma placa que ela mede 1.200 por 2.400. Então, eu vou ter uma faixa de costura nas laterais, na transição e na parte central da placa. Para quê? Porque você não deixa o fogo futuramente ele ter algum tipo de empenamento. Então, ele é parafusado de baixo para cima, ele é parafusado mesmo, tá? E aí você vai ter o produto preso no perfil, tá? Parafuso é o mesmo da Ponta-agulha. da Ponta-agulha, placa normal. Tá? Como que é essa estrutura? É isso aqui, gente, ó. Estrutura primária, atirantada, tá vendo?
e a estrutura inferior a cada 40. Essa estrutura vocês vão ver quando vocês forem fazer um treinamento comigo lá na academia, vocês vão estar conhecendo essa estrutura aí, tá? Aqui é uma foto superior, existe um monte de multifunção, que também vai fazer a ligação dos perfis. Ah, Luiz, esse perfil é igual ao F530? Não. Esse perfil é o 6027. Ele tem uma base plana de 60 e uma altura de 27. Então, você tem um ponto melhor de fixação, porque o F530 tem 48, né? Então, você tem uma área menor de fixação, você vai acabar parafusando a placa muito na extremidade. Esse dá uma folguinha que faz toda a diferença, tá? Ok? A gente tem uma cantoneira de perímetro, que é uma cantoneira invertida, tá? Que ela tem uma aba de 20, onde você vai chegar com a placa, vai encostar aqui e vai dar o acabamento da placa de perímetro, tá? Para que a placa não fique também numa condição vulnerável, entre aspas, tá? Que você possa lá bater e acabar estragando o canto da placa, tá? Aqui são os acessórios que a gente utiliza, tá? Para fixação. A secundária, suporte nivelador, perfil 6027, que é esse perfil de baixo, tá? E o de cima também. Eu tenho conector de perfil, que é esse conector quando você tem perfis maior que 4 metros, é 4 metros que vem, né? Vou fazer agora. É de 4 metros, né? Tinha de 6 e de 4. Eu não sei qual que é agora. Né? Agora. Bom, dependendo se for 6 ou 4, Exatamente, 4 mais. que ele passar de 4 metros, eu tenho um conector aqui, que eu faço a emenda dos perfis, um para todo, né? Tá? Eu tenho uma cantoneira Ovaplan, que é aquela cantoneira invertida que eu falei para vocês, onde a placa vai encostar aqui, ó, tá vendo que ela está por baixo? Ela vai encostar e vai dar um acabamento, tá? Eu tenho outros acessórios, que é parafuso de fixação da cantoneira, né, que são os parafusos lá, fita e massa Ovaplan, que eu vou mostrar para vocês na sequência, e comprimento das placas com 2.400 e a largura 1.200, tá? Acho que tem uma pergunta. Pode perguntar. Danilo, você quer perguntar aí? Pronto, aqui. Eu queria perguntar, boa tarde aí, Luiz, tudo bem? Boa tarde. O Everton até havia comentado aqui no shopping, né, a gente está aqui, em Uhum. obra, sobre as juntas de dilatação do edifício. Como é que funciona esse acabamento? Você tem como mostrar ou explicar aí como é que funcionaria nas juntas de dilatação? Tá, eu não tenho aqui, tá? Mas eu vou te mandar isso depois para você entender. Tem que ter dilatação, sim, principalmente quando o shopping, que nem no caso do shopping aí, ele tem movimentação, ainda mais litoral, né? Tá? Apesar de ser uma estrutura bidirecional, que é uma estrutura que você faz independente da estruturação do prédio, ele só vai ser fixado no teto, porém nas extremidades você não tem um travamento. Ela funciona bem melhor. Mas no caso, seu ente vai estudar e vai fazer essa junta de dilatação, tá? Ou perfil tipo U, ou coisa parecida, mas eu vou te passar certinho para você ter o detalhe certinho, tá? E a gente Tá bom, estuda obrigado, hein? Não por isso. Tá? Mas ele não tem um padrão de junta de dilatação hoje. Não, porque assim, como um forro, que ele tem valor agregado muito mais alto, geralmente os caras fazem áreas menores. Quando são áreas maiores, a gente estuda de acordo com cada necessidade do cliente, tá? Já fiz planos maiores, o cara usou um perfil tipo U, que eu não recomendo, eu prefiro um perfil cartola, porque você faz um acabamento melhor e deixa a folga para a estrutura trabalhando em cima, tá? Faz na mesma cor do forro, então vai ficar quase que invisível. É assim, acartonado, madeira, todos que você for utilizar para grandes panos, tem que ter dilatação. Não tem que fazer, tá? Beleza? Entendido, né? Vamos lá. Aqui são algumas formas de acabamento, tá? Por exemplo, uma virada de forro. Eu estou mostrando aqui, ó, que a placa é diferente dessa virada, tá? Geralmente, quando é uma virada em linha reta, eu uso a placa do Ovaplan. Mas quando eu pego essa virada e tenho que fazer ela curvada ou curva, a placa de baixo, eu consigo cortar ela em curva. Curvar essa placa, eu não vou ter uma curva perfeita, tá? Mesmo que seja côncavo ou convexo, eu não vou ter uma curva perfeita. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente usa uma placa de gesso carbonato, que é mais flexível,
E na aplicação do pláster, tem a opção de fazer o pláster só embaixo ou fazer o pláster na virada também, para você ter a mesma textura. Geralmente, na virada, quase que não faz o pláster, né? Quase que você não faz o pláster de acabamento. Por quê? São texturas e superfícies diferentes. Para ficar 100% igual, eu teria que usar um véu aqui também, algum véu de vidro ou coisa parecida, para você texturar no mesmo padrão, tá? Rosane, preciso gravar não, né? Vamos lá. Pessoal, o que ele falou para mim ali, ó. Encontro de placa, por exemplo, tabeira de gesso com o Ovaplan. Aqui é um caso à parte. Se a tabeira estiver livre da parede, distanciada da parede, eu consigo fazer ela coladinha aqui. Caso contrário, eu tenho que deixar uma folga, pelo menos aqui, ó, de 5 milímetros. Tá? Eu tenho que fazer essa transição com folga. No caso lá da praia, de repente, a gente não coloca perfil. A gente afasta ele 1 centímetro e faz uma contra-tabica por cima. A gente prende um pedaço da placa numa extremidade e na outra a gente deixa aqui preso e aqui solto para fazer o trabalho de junta-dilatação. Às vezes é muito mais interessante do que você colocar um perfil aparente. Ok? E nem estou cobrando mais caro por isso, tá? É isso aí, pessoal. Ó, na extremidade, que eu falei, mínimo 5 milímetros. Por quê? Quando você tem a bidirecional, ela pode movimentar, ela sempre vai estar trabalhando no conjunto, tá? Se o prédio movimentar em algum assentamento, alguma coisa estrutural, ele vai estar solto, ele não vai trincar o forro, tá? Assalpão. O assalpão é o seguinte, consigo fazer? Consigo. Junta seca, tá? Ele vai ficar aquele corte invisível, tá? Eu consigo cortar e estruturar ele para que o salpão se encaixe entre perfis e você consiga ter esse contexto aqui, tá? Por que é importante? E por que é importante se localizar isso já na fase de estruturação? Para eu criar a estrutura e para deixar os pontos certinhos. Por exemplo, regulagem de ar-condicionado, algum registro, tá? Algum registro de explica, algum registro de tubulação de água ou de esgoto, eu consigo ter acesso sem ter que cortar o fogo para fazer algum tipo de ajuste aí. Beleza? Entendido até aqui? Perguntas? Vamos lá. Como que eu coloco essa placa, gente? Aí que vem a história agora do cara que é homologado, tá? Vocês estão vendo que eu tenho a placa, né, o 20 por 2,40, eu estou montando ela em forma de junta desencontrada, tá? Para ter uma amarração melhor na estrutura. E por quê? Quando eu pego uma junta e faço uma junta muito grande na mesma linha, o que acontece? Por exemplo, uma sala aqui que tem 10 metros de comprimento por 5 de largura, e eu faço a placa com a junta na linha dos 10 metros, possivelmente com uma luz lateral, eu vou ver a marca da junta. É o que acontece no gesso. Tá bonitinha, mas abriu a janela, a luz rasante vai te mostrar a junta. Por isso que eu falo, esse tratamento aqui é a alma do negócio. Por quê? Além de eu ter a junta perfeita, tá? Eu não vou mostrar ondulação depois da aplicação do pláster. Lembrando, pessoal, que o pláster não é uma massa de acabamento. É uma textura de acabamento. Então, ela não vai tirar defeito na placa. Ah, tem uma marquinha, Luiz. Vou passar o pláster e vai cobrir. Não cobre. Ele vai fazer a curvatura do risco ou do parafuso, tá? Então, o importante está aqui, ó. Primeiro, estrutura extremamente nivelada, tá? Travadinha no sistema bidirecional, tá? E aplicação da placa, com distanciamento máximo dos parafusos, no máximo a cada 20 aqui, entre 15 e 20, tá? É uma medida boa. Ela é toda costurada, onde eu cruzar ela com o perfil, eu vou costurar ela na estrutura, tá? E aí eu vou fazer esse parafusamento aqui com um detalhe, tá? Nesse parafusamento aqui, eu vou empurrar o parafuso um pouquinho para dentro da placa. Porque a gente começou a ter um problema de passar a massa no parafuso e a massa soltar. Sem lixar, a massa soltava. Aí, qual que foi o contexto? Você empurrar o parafuso pelo menos uns 3 milímetros para lá de dentro, que aí a massa tem contato com a parte interna da placa, ela vai ter uma aderência melhor da massa e vai resolver o nosso problema. Essa massa é pláster ou não? É uma Não, massa específica? É uma massa específica também.
é uma massa mais porosa e tal. A gente vai preparar ela, que ela é base d'água, tá? A gente vai preparar ela e vai aplicar uma desempenadeira ou uma espátula, né? Para você acertar ali o milho. Importante, gente, que é o seguinte: a placa não vem com esse afastamento aqui, ó. Vocês estão vendo da placa crua, tá? Ela vem todo com véu e a gente faz 2,5 centímetros para cada lado, faz um corte com estilete antes, né? E depois você puxa a fita. Por quê? Ainda aqui eu vou usar uma fita de junta, né? Uma fita de junta, que é essa aqui, ó, tá? Eu vou usar uma fita de junta e depois com a aplicação da massa, ela tem que ficar bem nivelada com a espessura do véu, tá? É importante o quê? Não espalhar muito a massa, tá? Para que ela não fique marcada, né? Marcar junto depois. E para na hora do lixamento ela ter a espessura praticamente das laterais e deixar isso aqui o mais alinhado possível. Geralmente o pessoal passa a massa e depois ele coloca uma desempenadeira aqui para ver se não está vazando luz. Se estiver vazando luz, ela vai ter problema ali de marcação na luz rasante, tá? No próprio produto do manual ele já fala em luz rasante ou luz direta, se eu pegar um refletor e colocar aqui, provavelmente vai aparecer a marca da junta. Por quê? Eu vou fazer as 4 demãos cruzadas que eu vou explicar para vocês, e ela é porosa. Se eu colocar uma luz direta, é como se fosse uma transparência. Você vai ver a marca da junta. Então, esse produto não é para isso, é para usar com spot ou iluminação de cima para baixo ou indireta. Nossa, resseca a garganta, né? A gente vai falando. Na sequência, a gente vai passar a massa, ó. Tá vendo? Aquilo que eu falei para vocês. A passada de massa e depois a desempenadeira para ver se você nivelou a placa com a massa. Esse aqui é o preparo de massa com o estirador, tá? Se tiver achar o ponto certo da massa. E esta massa que você vai aplicar aqui não é simples. Por que não é simples? É aquela coisa, você está trabalhando com produto que é de fibra mineral, tem as partes que são com ar, né? Com câmaras de ar, né? Vou deixar bem aberto aqui, tá? E o que vai acontecer? Você vai passar essa massa, você vai esperar ela secar pelo menos de um dia para o outro, perto de 24 horas, para ela secar bem. Ela vai ficar um pouco escura, depois ela clareia. O que vai acontecer? A placa vai puxar a massa. Então é muito comum você passar a massa, ela fica nivelada e com o tempo ela faz essa marca aqui, ó. Tá? Então no dia seguinte o cara vai aplicar novamente a massa, onde marcou, e vai esperar de um dia para o outro novamente, mais 24 horas para secar. Importante? Muito. Tá? Quando o pessoal do gesso fala assim, ó, acabamento nível 5, né, que eles falam que é o nível razoável do gesso, esse aqui tem que ser o nível 10 ou 14 ou 15, tá? Porque assim, o que o pessoal tem feito? Colocado um refletor lá e olhando na luz rasante se tem marca. Porque não adianta. Passou o plástico, ela tiver uma ondulaçãozinha, um furinho que não foi bem acabado, ela vai mostrar. Tá? Aí vai chegar lá o Praia, vai chegar o Lucas. Pô, Luiz, não tá bom. Eu falei assim, amigo, vai ter que fazer isso. No prazo, né? É importante. Isso é importante. Tá? Não é um produto. Ó, para vocês terem uma ideia, eu tô fazendo. Então, vou chegar nessa parte do redor. O que acontece? Estou fazendo um parque global, aqui na Marginal Pinheiros, ali perto do Morumbi, ali. Um mega empreendimento, né? Um alto padrão, muito grande. Eu fui para lá, acompanhar a instalação, e o cara que estava fazendo a massa falou assim, mas está bom? Eu falei, não. Pô, mas não está bom. Eu falei, coloca o refletor. Colocou o refletor. Ele falou, não está bom. Lixou, tá bom. Eu falei, mais um pouco. E o engenheiro cobrando, pô, sábado eu tenho que estar com isso aqui pronto. Eu falei assim, ele vai aplicar o plástico no dia que eu falar que ele vai aplicar. Por quê? Se você quiser que eu faça antes, você assina um termo de responsabilidade. Você não está falando de um forro de gesso que custa, vai, 100 reais, 150 reais metro quadrado. Você está falando de um forro que custa 1.400 metros quadrados. E refazer ele, você tem que lixar praticamente quase que inteiro. Ou inteiro. Tá?
É importante isso? É. O tempo é o tempo da massa, da secagem. O tempo é o tempo da acabamento. O cara acabou, aí eu falo assim, ó, toca em frente. E é um puta processo diferenciado, um sistema de aplicação diferenciado, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá para dar certo, tá? Ô, Luiz, Ok? você fala 24 horas, depois de 24 horas, o clima influencia alguma coisa? Ou Na praia, mais ainda. tá chovendo pra caramba, ou Esquece, mais, esquece. vai ser muito mais? É, muito mais. E para você ter uma ideia, se estiver chovendo, fala assim, nem aplica o plástico. Tá? Quanto mais tempo para secar, mais a possibilidade de patologia. Tá? Então, fala assim, tá chovendo? Não, vou esperar mais um dia. Rende muito mais, seca muito mais rápido. Essa massa, eu falo em 24 horas, se um dia muito úmido, vai demorar 24 horas para secar. Você vai lá, você vai ver que tem umas manchas mais escurecidas. Essas manchas é o quê? De umidade, ela não secou ainda. Tá? Ela vai te dar patologia, porque se ela secar um pouco mais e te puxar, você já liberou para o cara lixar ou passar o plástico, ela não vai ficar boa. Ela vai marcar. Tá? Beleza? Vamos passo à frente. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou lixar toda a superfície, tanto do véu quanto da junta. Para quê? Para que eu torne essa placa mais homogênea possível. Tá? Ela vai ficar praticamente toda branquinha. Dá a impressão que está pronto. Mas realmente não está pronto ainda. Tá? Feito isso, eu vou isolar todo o ambiente em torno dessa placa. Por quê? Imagina eu fazer isso aqui com essa sala sem colocar um plástico aqui, sem cobrir os móveis. Vai cair um pauzinho, ele sai. Quando secar, sai, mas ele vai ficar empoeirado. Então eu tenho que vedar tudo, porque ela tem assim, pela aplicação, ela vai ter o quê? A gravidade não vai cair. Então você vai aplicar, parte do produto vai ser dispensado. Tá? Ele vai soltar. Então é importante isolar o ambiente para que você tenha menos problemas com limpeza depois na hora de fazer. Tá? O que eu prefiro? Que vocês utilizem um plástico claro, para você estar olhando o que está acontecendo lá dentro. Tá? Porque, geralmente, o que acontece? Você coloca um plástico escuro, né? Pega aquele plástico que é PVC, que fala. Não, Lona preta. Lona preta. Você pega a lona preta, se escurece lá dentro, o cara vai ter que colocar um refletor de baixo para cima. E refletor de baixo para cima, ele sempre acha que não está bom. Aí ele vai aplicar mais plástico, e vai engrossar e não vai ficar bom. Então, o branco te dá uma visão melhor. O que acontece muito, tá? Que a pessoa fica apavorada. No Parque Global, eu fui lá, falei no cara, começa a aplicar. Quando ele terminou de aplicar, todas as juntas estavam marcadas, toda a emenda de luminária estava marcada, o cara falou assim, meu Deus, não vai cobrir. Falei, muita calma nesse momento. Depois de um tempo de secagem, que vai lá umas 3 horas, que você aplicou a primeira demão cruzado, umas 3 ou 4 horas, né, Gasol? Vamos falar nisso, né? Dependendo do dia, né? Da umidade que está lá. Cara, some tudo. Mas assim, aquilo que era uma mancha, que você falou assim, não vai ser nunca mais, desaparece. No Parque Global, eles embutiram umas luminárias, tiveram que cortar a placa e aprofundou. Teve que prender ela no perfil. E ficou um vão de 20 milímetros. O que o cara fez? Bom, não tem que fazer. Vamos fazer uma massa. Ele passou uma massa, só que daí, quando cheguei lá na azeita, uma massa corrida. Tá? Então ficou mais branco que o fogo, inclusive. Quando ele aplicou, ele falou, meu Deus, ferrou. O que eu faço? Eu falei assim, vai sumir. Ele falou, não vai sumir. Eu falei, não vai. Não vai. Porque, meu, estava branco. Cara, eu falei, era uma sexta-feira, 8 horas da noite, né? Que ele queria o engenheiro cobrando a gente. Foi amanhã de manhã eu estou aqui. Cara, em sinal a massa. Perfeito. Tá? Mas assim, como que a gente chega em tudo isso? Sabendo como tem que fazer. Um cara que vai olhar e falar assim, não vou lixar ainda. Você pode cobrar ele, cara. Se for um cara homologado, ele não vai fazer. Ele fala assim, isso. Tá? Por quê? Que tem que ter seu tempo, cara. Nós não estamos falando de um fogo de gesso. E ele custa caro. Esse valor do custo dele já inclui a mão de obra. O qual? Aí a mão de obra. A mão de obra é mais uns 800, 900. Mentira, não é não.
Eu não lembro. Depende do horário de trabalho. Negociação, que nem esse que a gente fechou de Santos foi uma negociação diferente, o preço foi um pouco diferente. Mas, em geral, é o preço que a gente coloca no mercado. É assim, cara. Mas não dá, isso aí você tem muito da mão do montador. Você vai colocar qualquer complicado, Tá. R$500 no padrão. E aí Vocês- lá no Pátio Paulista, a gente tá executando. São arreglas lá, são. Nas nuvens, né? São meio que nuvens lá. E aí, com vocês esforço, acompanham assim, todo classe, o processo. Como se fosse uma consultoria, Isso. está vendendo Nesse preço pessoa, até nesse que preço, Vai né? todo dia na obra, né? Eu vou dizer uma Mas coisa a para gente vocês, é cara. bem próximo das equipes, a gente se coloca à disposição o tempo todo. Eu acho que é importante a gente Agora, acompanhar a eventualmente, questão da molhada, a gente ver se vai está acompanhar tudo certo, né? Aí o Brian falou que vai pagar um almoço com a gente lá, né, Brasil? É isso aí. Bartolini, no Toninho, né? Bartolini. No Bartolini, que é em frente lá, mas tá tudo certo. Então, o que eu falo para vocês? Primeiro passo, acreditar no cara, porque o cara não está enrolando, tá? Segundo passo, precisão. O cara vai fazer, se ele achar que não está bom, ele vai tirar a placa, vai encaixar de novo, vai parafusar de novo. Massa. Ele vai esperar secar, tá? Aí eu falo 24 horas, mas não sei como está o clima lá. Se estiver muito úmido, ela vai demorar 30 horas. E o cara vai fazer? Ele falou, não vou aplicar outra por cima, que ela vai ficar uma meleca, ela vai soltar. Ela não vai dar aderência que ela tem que dar, tá? Então é importante entender isso. Então, assim, não é o fogo que você vai deixar para o último minuto lá. Só você tem 3 dias para montar esse fogo. Esquece, o cara vai virar as costas e vai embora, tá? Por isso que é importante essa parte de instalação, que é a parte mais complexa de todo o processo, tá? Eu tenho no próximo slide aqui, eu tenho um vídeo, é um vídeo que dura pelo menos acho que uns quase 40 minutos. Depois dá uma olhadinha, é o processo que os caras fizeram, esse é da Holanda, né? Acho que é da Holanda. Eu conseguiria, por exemplo, treinar uma equipe com vocês para fazer? Cara, eu geralmente treino a equipe em obra. Tá? Porque o material é muito caro, eles não se disponibilizam sempre, entendeu? Assim, eu falo treinar a equipe em obra, quando é nova, quando é uma quantidade pequena. Tá? Por que eu falo isso? Se eu errar ali, tá fácil. Se eu fizer alguma coisa errada, eu desmonto, o cara tem tempo para isso. Se eu falar para você, vou treinar sua equipe, ela vai ficar boa? Se o cara for da linha de gesso, de acabamentos, vai fazer. Mas eu tenho que treinar, eu tenho que ver o acabamento, tenho que ver pronto. Vou fazer mais uma obra com esse cara para poder homologar ele. Não vou homologar ele e falar assim, fez aqui um pedacinho, tá bom, pode ir em frente. Porque, assim, uma coisa é você fazer uma salinha, que nem a cozinha ali. Uma coisa é você fazer 800 metros, mesmo vocês estão fazendo aquilo. Tá? Eu não recomendo. Mas eu quero fazer isso. Vamos lá. Mas, assim, não é ideal. Porque você pode ter certeza, Brian, se você chegar na obra, o cliente chegar lá, paguei R$1.400, tá desse jeito, cara, eu não quero isso, eu não aceito. Você entendeu? E o que eu vou falar? Luiz, você falou que dava para fazer, que você ia internar. Então, né? Eu treinei, mas eu não estou lá 100% do tempo lá com vocês, porque eu não sou designado para isso. Eu vou passar lá? Sim. Eu vou olhar como está a estrutura? Sim. Eu vou olhar como estão as placas? Sim. Eu vou dar uma olhada em como está a massa? Vou dar uma olhada. Porque é importante também a gente dar nosso olhar de fora. Porque às vezes o cara acha que está muito bom e eu vou olhar e falar, não está muito bom ainda. Ou falar, está excelente. Para quê? Para que não tenha erro nos processos. Tá? Para a gente seguir em frente com um produto bem instalado. E você fala assim, Luiz, ocupações ficam de você. Espero, né, Rosana? Ocupações ficam de vocês. Pode perguntar. E acho que na mesma linha, a gente não pode ficar confortável com os caras que já são homologados, que vira e mexe deve ter um negócio. Sempre a gente da obra tem que ficar vigilante aí com o procedimento, ficar ligando para vocês. Não dá virar as Deve. Tá? Deve. Porque assim, as equipes homologadas, geralmente que são homologadas, são equipes que já fizeram muito desse ponto. Muito assim, não são muitas obras, mas já são muito experientes nessas obras, tá? De acabamento,
de preparo da massa, preparo do plástico, ele já sabe o ponto certo, tá? Se deixar muito duro, ela vai granular, ela vai ficar mais grossa. Se deixar muito fina, ela vai querer soltar, entendeu? Então tem todo o processo. E a massa muito fina, tirando o parque global, que o cara foi extremamente bom de aplicação, você vai ver uma textura super fininha, coisa que eu não tinha visto ainda com os outros aplicadores. Mas a primeira dele estava grossa. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, a gente tem que dar uma olhadinha assim para dar um time para você, um feedback. Falar, ó, show, toca em frente assim. Cobra isso dele, tá? Mas, assim, é tudo muito relativo. Tudo muito relativo aqui. Pressão, ó, temos que terminar essa obra rápido, tem que ir lá fazer tudo certinho. O que eu vou pedir para vocês que vão estar na obra? Olhar, ver se o cara nivelou certinho a estrutura. Bate um laser lá. Vai achar um outro cara do jeito que está falando. Bote o laser para mim aqui, deixa eu ver como está nivelado, se está bem nivelado. Na aplicação da massa, fica perto. Geralmente, a primeira massa ele aplica mais fininha. Só para cobrir a fita. Tá? A fita de acabamento, que é de fita de nylon. Então, aí dá uns grampos na cabeça, faltam. Aí ele vai passar fininha. Para ela puxar mesmo. Ela vai cobrir, vai puxar, ela vai dar uma base melhor para a segunda mão. Tá? Então, esse processo é quase 800 metros lá que vocês compraram, né? Cara, não pensa que vai fazer isso aí em uma semana, não, cara. Não vai fazer. Esquece. Tá? Depois deverá pegar o rendimento, né, Matheus? Pegar o rendimento, sim. Vai ter que, Mas não tem que entender lá o laser depois. Eu acho o seguinte. A primeira etapa é sempre mais lenta, tá? Adequação do ambiente, ver como que ele vai estruturar isso. Você vai ter vontade de estruturar, você vai conseguir puxar o tirante desse local, como ele vai fazer, às vezes ele vai ter que fazer uma pontezinha para pendurar o tirante, às vezes ele vai ter que, de 1 metro, ele vai ter que passar por 1,10 m, 1,20 m. Pode, mas não em toda a estrutura, tá? Eu tenho uma pergunta. Com relação à aplicação do plaster, eu tenho que ter um tempo exato de logo após a aplicação da massa ou não? Eu posso esperar mais que isso, assim? Por exemplo, você pode, porque pelo seguinte: primeiro, você vai ter que esperar ela secar para poder lixar a massa. Depois, se você tirar toda a massa, geralmente passa um pouquinho de ar para tirar a poeira, né? Aí, daí para frente, toca o parco. O que ele não pode é fazer o seguinte: a aplicação da massa, o pessoal de cá que está nos outros locais não vai conseguir ver, tá? Como que eu aplico o plástico? O plástico é aplicado da seguinte maneira: eu vou pegar a pistola, né, com o caneco lá, vou tacar a massa já diluída no ponto certo e vou começar do canto, tá? Como que eu vou fazer? Uma distância mais ou menos de 70 centímetros, eu vou começar a aplicar ela em círculos. Ó, a velocidade, ó. O cara não pode pegar e, né, descendo uma velocidade lenta, e eu vou fazer uma faixa daqui até lá. Chegou lá, eu não vou voltar de lá. Vou voltar para cá, pegar a segunda linha e vou começar aqui, ó. Tá? Isso para a sala inteira, o ambiente inteiro, tá? Terminei essa, eu vou começar a outra. Começo de lá e aqui, ó. Até o final da sala. Terminou, volto aqui, segunda linha. Essa é uma demão cruzada. Vamos fazer 4 dessas, 4 duplas, tá? Fez essa, secou mais ou menos 2 a 3 horas, dependendo do calor, seca até mais rápido, tá? Tem que estar seco. Então, o que aconteceu? Essa é a primeira mão cruzada. Como que eu faço a segunda? Eu não comecei daqui? Começar de lá. Chegou lá. Volto lá, segunda linha. Volto lá, terceira linha. Não comecei daqui para lá? Eu vou começar de lá para cá. Por quê? Qualquer lugar que eu olhar na obra, eu vou ver uma aplicação homogênea. Já perceberam que às vezes, até no carro, hein? Se você faz uma pintura metalizada, dependendo do ângulo que você olha, parece que ela mudou de cor. É exatamente igual. Quando você faz os potes, se você aplicar tudo na mesma linha sempre, o óleo daqui está de um jeito, o óleo daqui está de outro. Então, qual que é a ideia? É deixar ele extremamente acabado, né? Em termos de textura, e com as 4 direções aí
que você olhe e você veja ela sempre igual. Pode falar. E aplicadores diferentes não dá pau? Como aplicador diferente? Um tem uma velocidade aqui na mão, o outro já vem com uma velocidade diferente. E é Você vai- mesmo ambiente. Você vai perceber o seguinte, que ou a massa vai afinar ou ela vai engrossar. Na textura, sim, vai dar diferença. Tá? O que eu acho que dá diferença? Por exemplo, Você leu a minha pergunta? Porque é muito grande. Como que eu vou dividir esses caras? geralmente é um cara só que vai aplicar. É um cara só. Um cara só. É um cara que é eleito lá, provavelmente é o mesmo que foi no Parque Global. O moleque é muito bom. Tá? Ele pode fazer uma etapa até aqui, amanhã ele começa daqui para lá. Porque ele já sabe o timing, já sabe a velocidade, sabe as pessoas da massa. Visualmente, a gente que sabe onde parou, a gente vai enxergar. Talvez, tá? Mas geralmente não enxerga. Mas por que a gente é técnico? É aquela velha história. Se a hora tá bica aqui, o acabamento tá bom, beleza, tal. Joia. Aí você vê lá no canto, o cara deu uma estreitadinha na barriga. Aí você fala, puta, mas a gente vê. O cara que está visitando o shopping, o cara da cliente, ele não vai ficar assim, ó. Ele não olha esse fogo. Não olha esse fogo. Cara, por que vocês começaram lá, Globo, você que tá fino? Cara, eu olho bom, mas eu vou te falar onde está inclinado errado aqui, depois eu conto pra vocês, tá? Mas eu já vi, tá? Tem uma outra pergunta. A gente tem que estar com todos os periféricos ali instalados. Luminárias, grelhas. Esqueci do nome, Matheus. Matheus, você matou o pau, velho. Ele tem que Agora estar você matou o pau. detector, Tudo tem que estar instalado, inclusive a luminária. E aí, O que vai fazer? Instalei o spot aqui. Vamos pensar, ótima pergunta. depois tem a próxima. Viu? Você instalou aqui o spot, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fitar ele e vou aplicar o plástico. Por que eu vou deixar ele pronto e fitar com todo esse trabalho? Porque imagina eu for cortar com a serra copa lascou lá. Como que eu vou retocar? Dá para retocar? O cara, quando fica bom, ele dá um jeito. Ah, Luiz, pô, tá tudo prontinho, forro, deu um vazamento, cara. E agora? O cara que é homologado, o cara que manja, ele vai lá cortar, vai cortar no perfil, vai colocar outra placa, ele vai espalhar a lixa e vai dar a mão espalhando. Tá certo? 90%. 80, 90%. Tá? Agora, fez o polo, daqui 6 meses acontece o vazamento. É que nem gesso, cara. Se você cortar, vai aparecer. A diferença de cor. Cara bom, ele vai lá deixar alinhadinho, tudo beleza, mas a cor dificilmente você consegue deixar na mesma. Tá? É o fator risco. Tá? Segunda pergunta. Segunda pergunta. Porventura eu tiver que trocar aquela luminária, eu acho que até você meio que resolveu. O plástico ele não vai aderir à bordinha da luminária, nada do tipo. Se eu tirar a luminária e colocar outra. Geralmente ela vai estar curada, ela já está mais dura, né? Se você puxar, vai ficar a marca da coisa. Se você for usar uma menor, aí complicou. Aí você tem que fazer um acabamentozinho lá e tal. Geralmente, luminária não dá tanto trabalho, por quê? Você não consegue ficar olhando para ela, então você não vê a marca dela. Tá? Então o cara, às vezes, vai fazer lá, ou ele vai aplicar um pláster, ou ele vai pegar um pláster no pincelzinho, vai fazer um acabamento bem calminho lá, mas não é sempre que fica 200%. Mas já teve, acho que um problema que teve, a gente teve que deslocar a luminária. Estava aqui, deslocou 30 centímetros. Aí, amigo, boa sorte, cara. Você complica a minha vida. Você é um... Marca o nome disso aí. No próximo ele não veio. Tá certo, é complicado isso, né? Se não for na fase de placa, só de placa, ótimo. Se aplicou a primeira demão, ótimo, também dá. Quando finalizou, tirei o plástico, tudo, aí começa a complicar. Tá? Dentro do processo de fazer, tudo certo. Não é de determinado pouco cliente lá, coloca um pouco pro lado, porque a gente tem que estar preparado, a gente vai colocar. Porém, ele pode aparecer. Antes do pláster eu consigo dar retoque. É meio que isso. Depois do pláster, só lixando e fazendo outro. Não é, às vezes nem lixando tudo. Tá? É que nem eu falei, se o cara já é mais experiente na instalação, ele faz, ele dá uma espalhada na lixa, aumenta o espaço e aplica aumentando também. Que nem retoque de carro.
Você não pega, faz um negocinho assim, você não escolhe a tinta. Para quê? Para você igualar, né? É exatamente isso. Mas não fica 100%, 100%. Para ficar 100%, seria, o ideal seria refazer. Cara, eu conheço um cara bom que fez, eu falei assim, cara, você não fez isso. Mas o cara já fez muito vapor. Desde que a gente começou o vapor no Brasil, o cara já faz. Esse aí já ficou rico, não mora nem no Brasil. Oi? Ele ficou rico, não mora nem no Brasil, mas está nos Estados Unidos. Cara, do primeiro negócio de semana, só vamos comprar um pouquinho. Eu fui no Instagram, e o cara começou, tinha os caras mostrando mão assim, eu olhei, né? Ele falou assim, tá vendo essas mesas que a gente tem na mão assim? Aqui parece um M, né? Tem algumas que são assim, outras são assim, não tem essa linha no meio e tal. Eu descobri, ele falou assim, quando tem esse M aqui, tá? É mão de pobre. Cara, já fiquei decepcionado com o cara logo de cara, meu. Mas como assim é mão de pobre, cara? Né? Não, é que nem eu, o cara é pobre também. Mas assim, cara, eu fiquei e falei, cara, como isso, né, cara? Logo na primeira você fala que eu sou pobre, cara. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu pensei até fazendo plástica. Mas assim, é complexo? É. A gente vai falar? Sim. Vai ficar bom? Sim. Por isso que a gente dá esse apoio para vocês. A gente aqui, o Ricardo, a gente vai estar dando uma passada lá, vai dando uma olhada. Meu, grita. Meu, Luiz, estou com uma dúvida aqui. Bate uma foto, faz um vídeo, manda para a gente. Não, faz assim, não para. Tá? Porque vai ter inúmeras interferências. Vocês vão trabalhar à noite, cara. À noite não rende. Eu acho que assim, vai começar a melhorar um pouco, depois da estrutura pronta. Fez a estrutura, plaqueamento, o cara começa a tomar gosto, vai ficar fechando buraco. Mas só bota a placa, tudo pronto, gente. Sprinkler lá funcionando, tudo certinho. Vai testar o Sprinkler? Testa sem o plaster ainda, porque se tiver que cortar uma placa, a gente corta e resolve. Tá? Porque deixar para fazer depois, vai ter um vazamento. Não tem Sprinkler, acho, se não me engano. Oi? Acho que lá não tem Sprinkler, se não me engano. Mas, casos e casos, né? Liberação para público, não tem problema. Você aplicou o plaster 5 horas da manhã, às 10, pode ter público lá, não tem perigo de detrito, de poeira. Porque é tinta base d'água, não tem solvente, então não tem cheiro. O máximo é cheirinho de novo, né? Tá? O problema é que, assim, trabalhar com uma equipe de limpeza, porque vai cair muito forte, tá? Uma limpeza rápida, isolar o máximo possível as áreas que vocês vão aplicar o plástico e, posteriormente, fazer a limpeza, né? Tá? Não vai encostar aquela, como chama? A laica, né? Não vai encostar ela no fogo úmido que vai marcar. Tá? Tenta trabalhar com uma estruturação, sei lá, alguma coisa do tipo. Beleza? Vou mostrar algumas obras instaladas. Perguntas aí, Matheus? Não, tranquilo. É Matheus, né? Isso. Ó, inclinado. Tá? Em curva, olha que legal isso aqui. Ó. Aqui eu tenho uva plana. Aqui eu tenho gesso acartonado. De volta. A vertical é toda em gesso Porque assim, a acartonado. placa aqui eu corto por baixo e curva. O problema é a torção de placa. Como eu vi convexo, ela é uma placa mais fofinha, né, mais complicada de fazer isso. Ah, um raio muito grande, dá para fazer, Luiz? Eu acredito que sim, não vai ter problema. Mas assim, a estrutura tem que estar certinha na linha da curva, porque se ela tiver um perfil mais para dentro, ela vai marcar a placa. Ela vai puxar a placa no lugar, vai ficar, sabe aquelas porta de carro com batidinha, né? Mais ou menos, um pouquinho pior. Tá? Vamos lá. Aí, ó. Desde que comece antes isso aqui, né? O cara vai estruturar, perdão, vai estruturar todo o entorno, vai fixar os perfis, vai travar, para que ele consiga colocar luminária, tá? Cor, preto. Nossa, que legal. Fica bonito, né? Se o céu lá de casa, Poluído, né? Céu preto. Ó, Hotel Tangará. Tá? Academia do Tangará. Esse é o cara que faz emenda, cara. É que eu não tenho a foto do restaurante, cara. A foto do restaurante tem Essa curva aí também é cartonada. A parte de cima é acartonada? Não, a parte de cima é uva plana, a parte de baixo é cartonado. Eu digo a horizontal mesmo. Tem uma rebarra. Então,
Isso aqui é cartonado, Ah, tá, entendi. e aqui em cima é o vapor. Tá? Foi Essa porque iluminação aí é a indireta. gente que fez lá, eu acompanhei direto. Oi? Essa iluminação é indireta. Não recomendo, mas É isso que eu lembro que você tinha falado. É, justamente tá jogando a iluminação em cima do produto. O que acontece? Quando você estica a live, mais esticar, mais transparente ela fica. É a mesma coisa. Então, você tem a aplicação de um plástico que é leve, tá? No velcro. Você bateu a luz, ele vai vazar. Ele vai mostrar a marca da junta ou alguma retoque de parafuso, alguma coisa que você fez lá. Tá? Aí já aqui já é uma outra linha, que é uma placa mais rústica, tá? Pessoal, o vapor é isso, tá? Eu não vou me alongar muito, porque assim, a gente vai, se eu começar a falar dos outros produtos, eu preciso pelo menos mais umas 3 horas aí, tá? Mas o que é legal de tudo isso que a gente conversou? É o entendimento que vocês que não foram, que nem o gesso, que é começa de manhã, à tarde, tá pronto. Esquece. Se vocês têm um planejamento aí de datas, eu vou começar uma semana antes de terminar a obra, para não ter que mexer, esquece também. Começa bem antes, tá? Luiz, eu não sei o time certo. Não, solta toda a estrutura, deixa tudo nivelado. O cara mexeu lá, regula, corta o perfil, faz o que for. Porque da placa para frente, o que demora mais é o tratamento da junta. E 800 metros, cara, tem bastante junta para fazer. Tá? Então, coordene esse tempo, porque se eu for para lá, o cara falou, eu vou colocar o plástico, eu falo assim, assina o termo aí, cara. Porque eu vender material, para mim, não é complicado. Eu tenho estoque, vou ganhar dinheiro. Mas o coitado que está instalando lá vai ter que fazer o trabalho e você vai ter que comprar a placa de novo. Tá? Então, isso é muito importante. Por isso que a gente fala, gente, é a primeira obra de vocês, quer botar alguém para acompanhar, para ver como que é, para o pessoal começar a pegar o jeito da coisa, coloca, não tem problema. Mas, assim, é muito difícil o cara pegar e já no primeiro dar certo. Tá? No Rio de Janeiro já aconteceu muito de eu ter que mandar a equipe de São Paulo socorrer os caras que não estavam dando. A gente está trabalhando com o material de vocês, até com o pessoal da Inova no Shopping Parque Paulista, tá iniciando lá. A gente está fazendo um mock-up lá que até hoje não deu certo. A gente já fez umas 3 vezes. É porque ela é um perfil calendário. É um Não negócio é o bem... produto, é o sistema. Exatamente. E aí, o arquiteto, acho que quando ele definiu, ele não tinha entendido que seria um material poroso, queria fazer uma tinta latex. Então, a gente tem que trazer todo um embasamento para dizer, para ter característica acústica, ele tem que ser um material poroso, que é um plástico, não é uma pintura. Então, para isso, a gente apoiou um pouquinho até. O Vinícius e o Gabriel, que são lá da obra lá do Parque Balneário, lá em Santos, que estão aí no treinamento. Talvez seja até interessante eles virem, junto com o mestre lá, dar uma olhada no material que a gente está instalando no Pátio Paulista ali, para pegar essa experiência. Eu acho que o treinamento aí de vocês foi de extrema importância para a gente entender a complexidade do material, né? Mão na massa é outra história. Mas mão na massa a gente ainda tem algumas... Então parece bota quem sabe para não perder tempo. É botar quem não sabe, assim, não que eu não fale da qualidade, porque assim, tem muita gente boa. Tem muita gente que se explicar direitinho, faz direitinho. Mas o risco de dar errado é muito grande. E vocês não têm tempo para realmente. A gente brinca assim no treinamento, quando a gente assim, você tem empresa, você quer mandar um funcionário seu, você tem diversos, a gente fala assim, cara, se você quer mandar um cara, você manda aquele cara que mais clica, o mais chato, que reclama de tudo, e que não dá produtividade. O cara é criterioso, o cara vai ali, faz direitinho, faz perfeito. Esse é o cara que vai fazer uma coisa. Agora, se você chega e manda uma equipe lá, que esses caras estão acostumados Produção, cara, não dá certo, velho. O cara sempre ele vai naquelas de tipo, eu faço e vem alguém aqui arruma depois. E no vapor não tem jeito, você vai entregar. Esse é um forro legal, até porque as nossas obras são obras rápidas, então prazo a gente não tem e qualidade é cobrada lá em cima. Então, tranquilo. Não, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, é importante a gente ter essa... Números já. É importante a gente ter essa consciência, primeiramente, né, que não é um material
simples de se trabalhar, material que demanda muita atenção, e para ter a qualidade que a gente sempre espera, a gente tem que fazer com calma, e não adianta ter essa pressa, né? Eu estava fazendo uma conta aqui, eu estava fazendo uma conta básica aqui, de quantas vezes eu falar, de quantos almoços ele vai ter que pagar para a gente. Eu estou pensando aqui que é uns 10, né? 10 Relaxa que foi o Vazando paga. A conta vai ser do Vinícius e do Danilo. Mas, assim, eu acho que vai dar para a gente tocar bacana. O importante é a consciência de vocês. A gente não quer enrolar na obra, não quer enrolar ninguém. A gente quer deixar bem claro que, assim, é um grande produto, né, quando falava feia, né? É um produto muito legal e vocês vão ficar muito satisfeitos, desde que seja instalado da forma correta. Tá? No Parque Global, o pessoal lá vai, chama não sei quem, vai a gente tirar foto. Por quê? Você está no ambiente acústico, você acha que não é gesso, mas o ambiente é totalmente acústico. Tirando o Parque Global em Santos, aqui na região de São Paulo, o que mais teria de crise? Aí, esse aí é um dos principais, né? Tem o Aqui se deu também. Four Seasons, né? Acho que é Mato Grosso, cidade de Tangará da Serra. Não, é o Seis tem o Four Seasons, tem diversas obras corporativas. Aquele que você vai quando você está estressado, vai lá para relaxar. De vez em quando você tirou os bolos lá, de repente, entendeu? Mas tem uma série de obras, várias. Tem vários hotéis. Lá no Rio de Janeiro tem outros também, tem o Sofitel Copacabana, tem no Copacabana Palace, tem no Hilton aqui também. Mas eu só estou falando algo de fala para você não já percebeu, né? Tem mais, vai correr, né? Tem Rapidinho. Four Seasons foram uns 3 mil metros quadrados de Rockland. Pra você ter uma ideia, Então é um exemplo de hotel que os caras não escutaram muita gente. Compraram, o projeto começou em 1.800, 1.900 metros quadrados, falava que viu? Tem um advogado aqui na Grande Julieta que ele fez de 150 metros na casa dele. Você entra na casa do cara, tem um espelho d'água assim, e fala assim, cara. Casa do Mofarrege ali também. Dá pra. Ali na casa a gente já fez várias também. Jardim Europa, exatamente. Eu pensei até levar uma valinha de pesca lá para pescar. Falei assim, tem que levar um molinete, porque até o espelho d'água do cara terminar tem que fazer um lançamento certeiro. Tem que ter força. Porque, cara, 150 metros. Não, tem bastante, tem muita área quadrada. Assim, é uma coisa que a gente precisa também Colocar contabilizar para falar quantos metros quadrados. Até de repente, Matheus, para a gente visitar mesmo. Não, eu acho que até depois desse treinamento, eu acho que foi interessante até para todo mundo ter ciência. A gente vai deixar disponível lá no nosso GP Academy, então, nosso ambiente interno aqui. Mas eu acho que depois disso, talvez seja interessante até na fábrica lá, na fábrica não, né? Para levar o pessoal da obra que vai fiscalizar e acompanhar lá, o mestre, né? O Gabriel, o Vinícius lá, para eles terem esse contato com o material, talvez para a gente ter uma noção melhor, né? Para a gente iniciar, fazer o treinamento técnico mesmo de vocês lá. Talvez a gente comece antes a obra lá, mas acho que independente disso. Eu acho que é o seguinte, já definiu o que vai fazer lá ou não? Vocês têm definido já? Provavelmente é o Everton, eu não tenho certeza se está definido. Eu acho que ele já falou ele falou para mim já. Eu não sei vocês ainda, então você fica lá, menino. Não, tá formalizando. O Everton tá formalizando dele. A gente leva vocês lá no Parque Global para vocês verem como ficou. Ficou show. O Parque Global é o mais recente. Pertinho, aqui tá novinho. Eu acho que dá para entrar na obra ainda, entendeu? É coisa assim, você paga uma taxa de 10, 15 mil reais, você consegue entrar na obra.
Pode ir no Tangará. Pessoa, tá? Almoçar no Tangará. Não, mas dá para escutar, de repente falar com eles. Não só com o Everton. Não dá para ir para um grupo grande, mas assim, vai de 2 ou 3 cada vez, dá para a gente dar uma olhada. Ainda não tá fechado com ele, só para. Ah, tá? Tá dependendo de uma outra obra aí. Não. A outra obra lá. Estão fazendo. Tem CDM. Mas aquelas simplesmente não conseguem entrar. Dúvidas, pessoal? Vamos perguntar, aproveitar que o cara está aqui. Vocês têm dúvida aí do online, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, pode falar. Falei tanto que os caras dormiram. Não, mas é isso, tá? Precisando também estar à disposição, se precisar ir junto, se precisar vir para cá para falar alguma coisa, a gente vem, porque o vazão vem, né? Então, a gente Só fica uma dúvida que não sei se acabou passando batida, não presta atenção. Estão me ouvindo bem aí? Pode falar. Essa pintura do Ovaplan aí, ela é feita no final, sem problemas. A minha dúvida é, caso tenha alguma mancha, alguma coisa relacionada a algum piso, alguma fachada, enfim, qual o produto que limpa? É um produto igual de tinta ou é algum produto específico para tirar essa pintura do Ovaplan? Vamos lá, esqueci o nome dele. É Vinícius. Vinícius, assim, se for mancha de água, tá? Teve um vazamentinho, molhou a placa, ela não empenou. Ela não flambou, vamos dizer assim. Ela deixou secar. E quando está assim na parte inicial, não tem muita sujeira em cima, então ela não transpassa o lado de baixo. Porque você tem um produto ali que serve como filtro também, né? De água. Geralmente ela seca e some. Agora, vazou uma água de tinta, um aditivo, alguma coisa, aí fica complexo. Nessa parte, a gente tem que listar uma área maior, ver se a placa não absorveu essa água, se ela não ficou abaulada. Porque o que acontece? Ela, dependendo da tinta, você vai tacar outra tinta por cima, ela vai molhar. Se tiver uma cor lá, ela vai vazar a tinta para baixo de novo. O ideal é tirar esse pedaço da placa e construir com uma outra placa. Ela é bem resistente. 95, bem resistente. O que o Vinícius até perguntou foi se consegue tirar de outros locais, por exemplo, caiu no piso. Foi isso, Vinícius? Isso, exatamente. Não a mancha no próprio material. E sim, por exemplo, eu estou aplicando a tinta, por um acaso, alguma parte da proteção não foi bem feita e ela vazou para algum lugar que ela não deveria atingir. Aí, para eu limpar essa tinta do Ovaplan, ela tem um produto especial ou ela é uma tinta comum que eu consigo tirar com removedor? Não tem removedor. É água, é tinta base d'água. Se passar um pano úmido, já vai tirar. Por exemplo, se ela cai na tua camisa, você tá por exemplo, o Matheus aqui está com a camisa assim. Se cair, vai ficar uma mancha branca. Deixa ela secar. Secou, você vai lá e faz. Ela vai limpar. Na primeira lavada em casa, ela vira um pó, é isso, mano. Ela vira um pó, tá? Então, se ela cair no chão, ela vai grudar um pouco? Vai, mas se você passar a mão, passar o pé, você vai tirar ela. Posteriormente, vai lavar, vai passar um pano úmido, você vai. Que é tinta à base d'água, não tem nada além disso, tá? Ela não vai impregnar. Não pode só cair no carpete, né? Que começa a complicar muito todo mundo. Entendi, obrigado. Ok. É isso, pessoal. Deu para entender? Entendeu? Ficou claro aí para vocês? Não, tem um videozinho lá, depois dá uma olhada no vídeo. Lá a aplicação é diferente. Eles usam uma chama print, né? Como chama aquela? Inkjet, né? Eles falam uma ink, né? Sim. Que é uma máquina de chão, não usa pistola, né? Então, ele prepara a tinta aqui e só vai aplicando para o jato de tinta. Né? Essa vai ser a diferença lá. E os caras lá são extremamente alinhados. Né? Ele tem uma ferramenta para isso, ele tem uma ferramenta para aquilo. É que nem a Amazônia fazendo barba de manhã. Né? Tem uma tesourinha para cortar aqui, uma tesourinha para cortar aqui. Tem a tinta certa para pintar a barba, né? Entendeu? E o cabelo, né, Amazônia? Mas é isso. Aqui a gente tem um padrão abrasileirado, né? Que é simples, um pouco mais simples, mas funciona muito bem. Não, legal. Primeiro agradecer aí você, Luiz, Ricardo, pela disponibilidade de vir aqui. Pelo material também que você vai passar para a gente aí também. Sim, que eu já passo agora para vocês. Bem legal o material. Não, tem muito produto para frente, gente. Vocês vão ter a oportunidade de ver. Lá no treinamento a gente passa geral. E aí, acho que
agradecer mesmo, a gente foi bem produtivo aí para a gente entender o material, ver um pouco da história da linha que vocês trabalham aí. Tá no nosso dia a dia, como nossos principais clientes, são shopping center. A questão acústica é muito importante nos projetos que a gente realiza. Então, acho que shopping center, hospital, hotel, que faz bastante, está no nosso dia a dia, acho que é bem importante a gente entender melhor. E, mais uma vez, obrigado aí. E vamos continuar essa parceria aí. Obrigado a vocês. A gente tem muito a agradecer pelo seguinte, a oportunidade, né, que traz a gente aqui e que dá a oportunidade de mostrar outras coisas também, né? Não só para os estudos do Ovaplan, mas falar um pouquinho da empresa, que é muito importante. Porque, assim, criar parcerias é fácil, o problema é ter uma parceria sólida. E a gente tem muito disso, a gente é muito fiel ao nosso parceiro. E a gente tem muito a oferecer, e tem a parte da garantia, a parte da assistência técnica, e a parte de reposição do material também. Tirando um pouquinho do Ovaplan, que é um produto importado, mas assim, nas outras linhas de produtos, a gente tem